Boa noite a todos. Vamos fazer a entrevista coletiva oficial agora do Goiás Esporte Clube, com o técnico Guto Ferreira, atacante Matheus Peixoto. Vocês podem direcionar as perguntas, tá? Fiquem à vontade, para um ou para outro. Boa noite, Guto Ferreira, Matheus Medeiros da PUC TV. Queria saber se depois dessa sequência pesada você se sente pressionado no cargo. Pressionado? Cara, sabe quanto tempo eu tenho de futebol? Fiz uma pergunta. Sabe quanto tempo eu tenho de futebol? Então, eu acho que o tempo que eu tenho de futebol e a maturidade que eu tenho do futebol me dá total tranquilidade e não me preocupar com o externo. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, em que condições eu estou fazendo. E o que amanhã ou depois pode acontecer, não me atrapalha em nada. A minha carreira, ela sempre foi exitosa e vai continuar sendo. Então, acho que os resultados dentro do Goiás também estão sendo exitosos. Boa noite. Ah, tá. Assim? Beleza. Boa noite, Guto. Tandara Reis, da Rádio Bandeirantes Goiânia. A gente viu um Goiás hoje com um pouco mais de volume de jogo do que o Santa Fé, mas não conseguiu converter esse volume em gols. Na sua avaliação, o que faltou para o Goiás sair de campo com uma vitória? Eu acho que nós chegamos próximo do gol e tivemos momentos que a gente poderia ter conseguido finalizar, que nós tentamos uma jogada muito clara. E num jogo tão competitivo como foi o jogo de hoje, às vezes você precisa arriscar um pouco mais, tentar clarear menos a situação e arriscar um pouquinho mais. Eu acho que nós tivemos essas possibilidades. Tivemos algumas no primeiro tempo, outras no segundo tempo, que nós tivemos em condições próximas da finalização e devíamos ter finalizado. Talvez, se a gente tivesse finalizado, pudéssemos ter conseguido, né? Porque a roubada de bola existiu, a construção existiu, a proximidade do gol existiu, faltou o lance final. Então, acho que talvez se a gente tivesse tido arriscado mais os lances finais, talvez a gente tivesse conseguido fazer esse gol. Humberto Castro, aqui da Difusora, professor. Pela proximidade do outro jogo, né, que aconteceu no último domingo, ficou difícil você escalar jogadores daquela partida, e ao pôr em campo hoje esse time aí, você priorizou então esse duelo contra o Atlético da Volta, segurando ao máximo aqueles jogadores que atuaram domingo? Então, era uma situação totalmente suicida, botar os jogadores, né? Você vê que o Halter jogou, mas jogou numa condição de entrar com o time deles já um pouco desgastados e para jogar meio tempo. E a reta final dele, o Halter que é um dos melhores preparos hoje da equipe, né? Depois, o Zé entrou jogando por quê? Porque tinha jogado só meio tempo, então não atingiu um estágio de desgaste. O William não atingiu o estágio de desgaste, por isso que entraram jogando, né? O Dieguinho tinha jogado meio tempo e nós optamos por trazer ele mais próximo do final do jogo. Então, qualquer situação de colocar jogadores, por exemplo, o Vinícius não tinha a mínima condição de entrar em campo. E outros, né, que a gente optou tinha jogador que estava no banco ali por uma situação muito, muito necessária, que não tivesse uma outra opção. Tanto é que nós ficamos sem opção de jogadores de velocidade no final do jogo, né? Nós conseguimos colocar em campo quem a gente tinha do meio para frente, que poderia, de repente, com o desgaste do Alisson, do Diego, né? E o Palácio acabou tomando cartão no banco, aí você corria risco também. Então, uma série de situações que foram se criando. E o jogo de domingo não é nem a questão de priorizar,
É a questão que o jogo de hoje não tinha condições de botar outra equipe que não fosse essa dentro de campo. E acho que a equipe se portou muito bem. Guto, 0-0 contra o Santa Fé, o único do grupo aí que já ganhou a Copa Sul-Americana. Você entende que os outros adversários estão no mesmo nível do Santa Fé e o Santa Fé está no mesmo nível do Goiás? Qual que é a análise geral que você faz desse grupo, que ainda tem um jogo para completar a primeira rodada? Boa noite. É difícil, né, de você avaliar sem vê-los ainda, né? Nós vamos saber à medida que a gente vai jogando contra. Nós sabemos, por exemplo, que o Ginásio tem um time bastante jovem e não vem bem no campeonato argentino, mas jogar contra os argentinos é sempre muito difícil, porque Sul-Americana são partidas extremamente competitivas, né? Se compete muito, se disputa muito. E, em compensação, o Universitário é o líder do campeonato peruano, né? Pelo menos era até sábado ou domingo, eu não sei como é que foi a rodada de final de semana, não sei em que condições ficou, mas até porque a cabeça não tem como ir lá, vir para cá, pensar no jogo de domingo, né? Pensar no jogo de hoje, enfim, e ainda ficar acompanhando os outros. Eu não vi a tabela ainda, vou ver a partir de agora. Mas até então era o líder, né? E é uma equipe forte dentro do Peru, né? Já eliminou, acho que em 2021, acho que eles classificaram uma fase para outra, é uma equipe que está acostumada a jogar Libertadores também, enfim. A chave nossa é uma chave bastante competitiva, mas eu confio que o Goiás possa fazer uma campanha de bom nível. Professor, o senhor considera que as críticas, a cobrança do torcedor foi um pouco exagerada, foi justa? Cara, sinceramente, eu não estou aqui para ficar avaliando se foi justo ou não foi justo, né? Eu acho que cada um sabe o que quer e eu sou obrigado a respeitar, né? Eu acho que eu não tenho que questionar nada. Se ele quer criticar, ele critica. Se ele quer elogiar, ele elogia. O importante é eu ter muito claro o que a gente vem fazendo, em que condições a gente vem fazendo e o que a gente vem conseguindo colher, né? Nós estamos em 2 finais, nós estamos numa situação de jogar por competência, de jogar toda essa quantidade de jogos de competência. Competência do grupo do ano passado, que classificou para essa, e competência do grupo desse ano, que classificou para a final do estadual e classificou para a final da Copa Verde. Então, essa quantidade de jogos é por pura competência, né? Se a gente estivesse tão mal assim e tão incompetente, fôssemos tão incompetentes, com certeza a gente não estaria onde está, né? Então, eu não posso ficar desviando a minha atenção para ficar reclamando e julgando o que A, B ou C aí fora está pensando. Eu tenho que seguir fazendo o que a gente acredita, melhorando dia a dia, melhorando comportamentos e, à medida do possível, fazendo um pouco melhor, e esse melhor continuar nos conduzindo a resultados que podem chegar no final e atingir aquilo que todo mundo busca, que são títulos. Matheus, queria que você falasse da sua estreia, não foi muito tempo, teve o primeiro lance ali, a sua primeira bola ali, quase marcou um gol. Depois teve uma outra chance também, que já não pegou bem na bola, né? Queria que você avaliasse essa estreia e esse resultado de 0-0 em casa, contra uma equipe que pelo menos aqui pode ter nome, pode ter ganhado a Sul-Americana, mas mostrou certa fragilidade, né? Praticamente não chutou uma bola no gol do Tadeu. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz com a minha estreia, vinha me preparando muito para isso, e eu acho que a equipe se portou muito bem desde o primeiro minuto. Um jogo de Sul-Americana, jogo de Libertadores, é isso aí, pegada. Juiz não dá falta boba, então foi um jogo muito intenso. Eu procurei dar o meu máximo ali, tive 2 oportunidades, a primeira acabou pegando no zagueiro, saiu, o juiz não deu escanteio, e a segunda eu fui finalizar de primeira para ganhar tempo e acabei pegando ela um pouco mascado.
Mas eu acho que a equipe se portou muito bem. É um adversário extremamente difícil. Eu acho que o mérito foi nosso deles não terem criado tantas oportunidades. Eu acho que não foi eles terem jogado mal, acho que foi a nossa equipe que se comportou desde o início, um jogo pegado, a marcação forte. Então, acho que tem muito mérito nosso. E eu acho que faltou o gol. Eu acho que todo mundo viu o jogo hoje. A gente tentou impor o nosso ritmo desde o início. E o importante é pontuar. Eu acho que numa competição dessa, né, que são 6 jogos na fase de grupos, eu acho que o importante é pontuar, a gente não deixar ponto para trás. E agora a gente tem 2 jogos fora, né, na Sul-Americana, então a gente tem que ir para buscar pontos para conseguir o nosso objetivo, que é a classificação. Boa noite, Matheus. Tandara Reis, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Você ficou muito tempo parado, né, por conta dessa cirurgia no tornozelo. Eu queria saber de você como é que você se sentiu fisicamente hoje e como é que foi ficar tanto tempo longe dos gramados. Como eu falei antes, né, eu fiquei muito feliz de hoje já estar no jogo relacionado, viver a atmosfera de concentração, de estar ali no banco, de poder entrar no jogo. Eu acho que nenhum jogador gosta de ficar de fora tanto tempo. E hoje a palavra que eu uso é gratidão de estar de volta. Vou dar o meu melhor para isso, para eu ter mais e mais oportunidades. Eu me senti muito bem no jogo, né? Eu me preparei para isso. É claro que o ritmo de jogo ainda pesa um pouquinho, uma bola ou outra ali, mas a gente tem muitos jogos pela frente, como o professor Guto falou, é uma sequência muito pesada, mas a gente está preparado. Hoje foi uma prova disso. A equipe que entrou hoje não foi a que jogou no domingo, então você vê a confiança do treinador e da diretoria em cima do grupo, e todo mundo foi bem, todo mundo correspondeu hoje. Claro que quando não se vê a vitória, vem um pouco, faltou isso, faltou aquilo, mas eu acho que todo mundo se dedicou ao máximo aí para buscar a vitória. Infelizmente não veio, mas a gente soma um ponto que é muito importante nessa competição. Guto, boa noite. André da Band News, da Sede Esporte. Já falou sobre o jogo, eu tenho né? mais 3 minutos André, eu tenho mais 3 minutos de coletiva, tá, professor? Não pode passar dos 15 minutos. Beleza. Falou já sobre o jogo, sobre a pressão no extracampo. Como é que vai ser a semana, Guto, pensando na decisão contra o Atlético, né? Como é que o senhor vê essa semana do Goiás para a decisão contra o Atlético? Muito focado, recuperando os jogadores ao máximo e trabalhando em cima de montar a melhor equipe para poder surpreendê-los, né? Eles vão trabalhar, já estão trabalhando a semana toda, pensando só no nosso jogo. Nós estávamos pensando nesse jogo, a partir de amanhã, a partir de hoje, né? A gente já estava pensando, nós, da comissão. Agora, com os jogadores, a partir de agora, nós já estamos pensando o jogo de domingo. Valeu, gente. Obrigado a todos que participaram da entrevista coletiva. Obrigado, Guto. Obrigado, Matheus Peixoto. Um abraço a todos, ótima noite. Fiquem com Deus e tudo de bom.